O presidente petista, que é aliado e defensor de regimes comunistas que perseguem descaradamente os cristãos, como o cubano, chinês e a ditadura de Nicarágua de Daniel Ortega, agora, aproveitando o ano eleitoral, decide fazer um aceno aos cristãos num teatro ridículo. Aproveitando sua viagem à Espanha, onde defendeu censurar a internet, Lula decidiu se filmar ajoelhando numa igreja católica, para tentar comover os cristãos. Vamos desmascarar a esquerda e mostrar a vocês a farsa por trás disso. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por libertos e narrado por Gordinho Caipira. No dia 19 de abril, o presidente Lula e sua esposa Janja, a primeira-dama que adora esbanjar em outros países e torrar o dinheiro público, visitaram a Igreja Católica Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, depois de cumprir a agenda política na Espanha. Lula ficou em Barcelona de 16 a 19 de abril e passou também pela Alemanha e por Portugal. Querendo posar de cristão e bom moço, como sempre faz em ano eleitoral, ele declarou em seu perfil na rede social X, em uma postagem que aparecia ajoelhado na Igreja Católica: momento de paz, oração e reflexão. Ainda disse que deixou a cidade espanhola com a convicção de que o diálogo é essencial para enfrentar o que ele considera desafios globais. Mas é claro que o presidente brasileiro jamais vai revelar publicamente o tanto que a oposição é perseguida no Brasil, que vários perfis de jornalistas e críticos do regime PT-STF já foram censurados e excluídos, e muita gente inocente foi presa sem o devido processo legal. Sabemos muito bem que comunistas adoram distorcer os conceitos das palavras e que eles vivem de mentiras, pois para eles, diálogo é algo feito apenas com outros políticos autoritários que pensam como eles. Lula, na verdade, foi para a Espanha cumprir uma agenda que visa fazer uma articulação internacional contra o avanço da direita política, que tem crescido cada vez mais e assustado os globalistas e comunistas. Ele participou da 4ª reunião do Fórum em Defesa da Democracia e da 1ª reunião da Mobilização Progressista Global, com líderes progressistas de cerca de 25 países. Como um bom mentiroso que é, foi lá espalhar a propaganda oficial do regime que hoje controla o Brasil numa coligação com o Supremo Tribunal Federal. Durante seus discursos, Lula mencionou a tentativa de golpe no Brasil e criticou seus adversários políticos. E, como sempre, propagou sua famosa balela de defender o fortalecimento das instituições democráticas. Sabemos muito bem que o real objetivo da esquerda em se encontrar com outros governos e fazer parte de fóruns e congressos que focam em temas como democracia, desigualdade e clima, na verdade faz parte de um plano muito mais nefasto. É óbvio que eles não vão dizer publicamente do que se trata, de que querem censurar as pessoas, sobretudo na internet, e que querem usar políticas climáticas para controlar a energia e impedir o desenvolvimento econômico dos países mais pobres e emergentes. Quando os socialistas pelo mundo se encontram, é sempre para bolar novos planos e estratégias para empobrecer mais a população e criar novas restrições e controles sociais. Podem ter certeza disso. O presidente petista sempre criticou o discurso da família e dos costumes, que são feitos pela direita política. Lula chegou a declarar em 2022, no período da última eleição, que não precisava de padres ou pastores para conversar com Deus, e que pode orar trancado dentro de um quarto, defendendo o Estado laico e desafiando os líderes religiosos e suas igrejas. Para os petistas, como marxistas que são, a instituição da família é patriarcal e opressora. A propriedade privada é um problema de uma sociedade burguesa, e a liberdade de expressão tem que ser extirpada para o fortalecimento do modelo socialista de partido único e governo centralizado. Na Espanha, no dia 18 de abril, durante a 1ª reunião da Mobilização Progressista Global em Barcelona, Lula falou ser necessário desmascarar a direita e que os políticos de direita dizem estar do lado do povo, mas governam para os mais ricos. Lula, o mesmo que recebeu apoio da herdeira do Itaú e que vive ajudando os corporativistas corruptos dos irmãos batistas da JBS a conseguirem vantagens indevidas no mercado, é o mesmo presidente que diz representar os pobres. Os juros, hoje em dia, estão muito mais altos nesse 3º governo Lula, e isso é uma festa para os grandes banqueiros que tanto adoram um governo petista. O presidente só esqueceu de citar os gastos milionários de sua amada esposa nos inúmeros hotéis de luxo e lojas de grife que ela tanto gosta de frequentar, e que ela torrou quase R$1 bilhão do dinheiro do povo brasileiro com viagens internacionais, segundo o próprio jornal O Globo.
Vamos lembrar também que em 2023 o governo Lula gastou quase R$ 200 mil em móveis de luxo para o seu palácio presidencial e cerca de R$ 90 mil em enxoval, incluindo tapetes e lençóis. Entre esses gastos, inclui um sofá de R$ 65 mil e uma cama de R$ 40 mil. Além disso, teve um gasto com um tapete de luxo que custou cerca de R$ 114 mil para o Palácio da Alvorada. Isso tudo porque a direita governa para os ricos e Lula é o famoso pai dos pobres. Imaginem se não fosse. Mas voltando para a hipocrisia de seu vídeo feito numa igreja católica em Barcelona, o que muitos parecem não perceber é que os esquerdistas brasileiros só entram em igrejas em ano eleitoral. Tudo que os católicos mais desprezam, como o aborto, as facções criminosas, famílias desestruturadas e ateus militantes que depredam igrejas e ridicularizam imagens cristãs, são as coisas que mais vemos os petistas e seus aliados de esquerda defendendo todos os anos. Isso não é novo no pensamento esquerdista, já que o próprio Karl Marx foi um grande crítico da religião e do cristianismo. Vamos voltar um pouco no tempo para entender a mentalidade que está por trás da esquerda brasileira. Para o pensador alemão, a religião era o ópio do povo, sendo usada pelas elites de forma maliciosa para controlar a mente das pessoas e também como um dogma que servisse de alívio e consolo para o sofrimento humano. Assim, na visão marxista, que prega a guerra de classes sociais, esse consolo provido pela religião mantém as pessoas no estado de passividade, aceitando o sofrimento terreno na esperança de uma recompensa transcendental, impedindo a transformação política e a revolução social pela guerra de classe. Por isso que a religião, na visão marxista, é vista como um obstáculo ideológico, pois ela dificulta o processo revolucionário e a transformação das condições materiais, sejam econômicas ou sociais. Historicamente, em todo o regime de viés marxista, o ateísmo se tornou uma política de Estado, não sendo apenas uma escolha pessoal, e sim uma tentativa do governo comunista de destruir o que eles consideram ser uma superestrutura ideológica, que sustenta o status quo ou que compete com a lealdade ao Partido Comunista. Após a Revolução Russa, com o golpe do Partido Bolchevique, sob a liderança de Vladimir Lenin em 1917, o cristianismo virou um dos grandes alvos do regime. Os bolcheviques confiscaram igrejas, proibiram o ensino religioso e prenderam de centenas a milhares de padres, bispos e freiras. A fé tinha se tornado crime. Durante esse período de repressão, conhecido como Terror Vermelho, algumas estimativas sugerem que entre 8 mil a 20 mil membros do clero foram mortos apenas nos primeiros anos de revolução. Posteriormente, no governo de Joseph Stalin, na União Soviética, a perseguição escalou muito, se tornando um grande projeto sistemático de destruição do cristianismo na Rússia. Para vocês terem noção, nos anos 30, mais de 100 mil religiosos foram presos e dezenas de milhares foram executados. Os guardas de Stalin fecharam ou destruíram muitas igrejas. Antes da Revolução Russa, existiam cerca de 54 mil igrejas na Rússia, e em 1939, em pleno regime stalinista, restavam menos de 500 abertas. Isso tudo não foi acaso, mas uma política sistemática de Estado para consolidar o regime comunista e o culto ao líder, pois em regimes totalitários é preciso destruir todas as instituições intermediárias entre a família e o Estado, e não podemos nos esquecer dos sistemas de campos de concentração soviéticos, conhecidos como gulags. Muitos desses religiosos, juntos com outros dissidentes do regime e críticos, foram enviados para executar trabalhos escravos nos gulags, e muitos morriam nessas prisões em locais isolados e gelados, com pouca comida e mantimentos. Por isso, o que comunistas como Lula, Boulos e tantos outros, sejam no Brasil ou em outros países, mais desejam é destruir o cristianismo para criar uma completa devoção ao Estado. O marxismo se torna uma religião secular que visa substituir as igrejas cristãs pelo culto ao Estado e ao líder no poder. Não estranhem ao verem os propagandistas do regime petista zombando de cristãos e de Jesus ou destruindo imagens cristãs. Esse ódio e rancor aos cristãos não é coisa do passado, mas é constante em figuras de esquerda, seja nos piadistas do canal Porta dos Fundos, que sempre debochavam dos cristãos durante o Natal, ou em jornalistas esquerdistas, como Eduardo Bueno. Em fevereiro desse ano, o militante de esquerda que comemorou a morte de Charlie Kirk, Eduardo Bueno, que é conhecido popularmente como Peninha, afirmou em seu canal do YouTube que os evangélicos não deveriam ter direito ao voto. Essa declaração, que na verdade foi um grande discurso de ódio, ignorado pela esquerda e pelos ministros do STF, gerou intensa repercussão, e o jornalista militante chegou a ser denunciado ao Ministério Público por intolerância religiosa. Para Eduardo, os votos dos evangélicos elegem pessoas perigosas e violentas, e ele ainda disse num tom crítico que os evangélicos deveriam ficar apenas na igreja, pastando com o pastor.
mais de 70 entidades religiosas reagiram e classificaram as falas do militante comunista como discurso de ódio. A polícia chegou a instaurar inquérito e em abril de 2026, Eduardo foi informado que o seu vídeo foi removido por decisão judicial. Essa é a esquerda, intolerante contra pessoas de bem e trabalhadores, apenas por serem cristãos e terem uma mentalidade e visão de vida diferente da ideologia marxista. E são essas mesmas figuras que votam no Lula e apoiam o PT. Com certeza, o sonho molhado dos políticos de esquerda seria o de proibir não só os votos dos evangélicos, mas de todos os cristãos, incluindo os católicos. Essa é a verdadeira face da esquerda, que eles ocultam propositalmente em época de eleição. São verdadeiros lobos em pele de cordeiros. Em resumo, o episódio na cidade espanhola de Barcelona não é um fato isolado, mas sim mais um retrato da contradição entre o discurso e a prática que marca a atuação do atual governo e de seus aliados ideológicos, enquanto se apresentam publicamente como defensores da democracia, do diálogo e até da fé. Suas ações e alianças revelam uma lógica de poder que caminha na direção oposta: centralização, controle e instrumentalização de instituições e valores para fins políticos. Diante desse cenário, cabe à população observar com atenção, questionar narrativas prontas e refletir sobre a coerência entre aquilo que é dito e aquilo que de fato é feito. É justamente nessa análise crítica que se preserva a liberdade e se evita que discursos simbólicos encubram projetos de poder mais profundos, que com certeza os petistas não vão revelar publicamente. Não devemos olhar as ações dos políticos apenas em ano eleitoral, mas ao longo de todo o seu mandato, e investigar até mesmo sua vida e seu histórico pessoal. A maioria deles vive de mentira e se aproveitam da ingenuidade, inocência e ignorância de muitos para posar de santos em ano eleitoral. Alexander Solzhenitsyn, o mais famoso dissidente soviético do cruel regime stalinista, já dizia algo sobre a antiga União Soviética que nos lembra muito o que testemunhamos no Brasil de hoje. Em nosso país, a mentira tornou-se não apenas uma categoria moral, mas um pilar do Estado. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!